gente! E aí, como que vocês estão? Falam aí, cristãos! Pode rodar a vinheta. Pelo título do vídeo, hoje o vídeo vai ser um pouco quanto diferente, né? Hoje vai ser um vídeo mais um bate-papo com vocês mesmo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas, acredito, que do outro lado da telinha, se perguntam: nossa, mas o que te faz acreditar tanto em Deus? Por que você fala de Deus com tanta alegria? Por que você tem tanta convicção nisso que você fala? E eu falei assim, por que não contar o meu testemunho, que vai provar um pouco do porquê eu tenho tanta fé, por que eu acredito tanto em Deus. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho ele interessante, não só porque é uma questão de testemunho, mas também porque é uma questão de incentivo. Talvez você esteja passando pela mesma situação que eu já passei, ou que você conheça pessoas que estão passando por isso e que você pode ajudar elas. Então, a minha história começou, mesmo assim, aconteceu, meu testemunho começa em 2006, tá? Em 2006, o meu pai, eu estava com 8 anos, de 7 para 8, né? E o meu pai, ele estava montando uma empresa de perfumes. Então, ele já tinha a empresa toda formada, ele já tinha o nome, ele já tinha sócios, ele já tinha, praticamente tudo. Só faltava começar a vender. E daí, ele ia começar no início de 2007, né? Os planos eram começar no início de 2007, porque 2007 era um ano que ele ia estar bem, que os sócios dele iam estar bem, então eles iam arrumar tudo em 2006 para começar diretão em 2007. Eu tô querendo falar 2017, não sei porquê. Bom, aí começou quando meu pai e os sócios dele descobriram que já havia esse nome dessa empresa lá na Bahia, se eu não me engano. O nome da empresa que meu pai tinha criado era Por Essência, e já existia essa empresa em outro estado, então não permitiram que meu pai criasse essa empresa. Então, ele ia ter que mudar o nome, e aí já ia começar a complicar as coisas. Por quê? Porque já estava tudo certo. As embalagens já estavam com esse nome, já estava tudo super programado, tudo certo. Não tinha porque a gente mudar de nome agora e não tinha nem como. Então, quando meu pai e os sócios dele receberam essa notícia, foi bem chato. Então, eles acabaram que meio que dando uma parada e falaram assim: não, em 2007 a gente volta com tudo, a gente inventa um outro nome, a gente dá um jeito. Esse era o plano. Em 2006, no final de 2006, quando foi em dezembro, eu, minha mãe e meu pai, a gente fez o que a gente sempre fez todos os anos. A gente ia para casa dos meus avós, que ficam lá em Presidente Prudente. Então, a gente sempre foi dezembro e ficava até janeiro. E quando a gente foi pra lá, tinha chovido muito. Eu fui primeiro, eu sempre ia primeiro, antes que meu pai e minha mãe. Minha avó vinha me buscar. E daí o meu avô, ele tava limpando o cilindro de pão da minha avó, quando a mão dele prendeu. E daí o dedinho dele ficou assim, preso, e todos os dedos dele esmagaram. E daí minha avó ligou pra ambulância, saíram correndo com ele pro hospital, e ele voltou todo enfaixado. Minha avó achou que era o fim do mundo, todo mundo achou, né, porque foi muito sério. Ele quebrou alguns dedos e tava tudo esmagado, tava tudo feio, a gente ficou muito preocupada aquele dia. Mas, beleza. Aí meu avô tava se recuperando quando os meus pais chegaram em Presidente Prudente. E daí, como tinha chovido, né, época de dezembro, geralmente chove aquela chuva de verão que é bem forte, e tinha chovido lá no sítio do meu avô e algumas árvores estavam com os galhos caindo. Então, o meu avô, como ele estava debilitado, ele falou pro meu pai: Val, sobe na árvore e corta esse galho pra mim, né, porque senão ele vai acabar caindo e vai entortar a árvore. Enfim, por N motivos lá, ele precisava cortar aquele galho. E daí o meu pai subiu pra cortar o galho e daí ele sentiu que tava escorregadio. Aí o meu avô falou assim: Val, vai lá e pega uma escada que é melhor pra você. Gente, era uma escada de 5 degraus, não era escada grande, era de 5 degraus, essas que vocês têm em casa, sabe? Aí o meu pai pegou, buscou a escada, subiu e começou a cortar o galho. Quando o galho se soltou, ele veio pra cima do meu pai. E daí o meu pai pulou pra trás, justamente pro galho não cair em cima dele. Quando ele pulou pra trás, ele caiu e o galho caiu pro outro lado e tudo certo. A hora que ele foi levantar, ele viu a perna dele tinha tido uma fratura exposta.
na perna esquerda. E ele quebrou a... Ai, agora pra lembrar. A tíbia e o fêmur... isso aí, gente. Ele quebrou. Deu bug agora, eu esqueci. Mas ele quebrou os 2 ossos aqui da perna. Tanto que... Isso aqui, ó, do meu pai, ó. Esse ossinho aqui, assim, ó. É aqui embaixo dele. Ele quebrou. E daí, nossa, minha mãe saiu correndo com ele. Era 12 quilômetros longe. Então, tipo, o pé do meu pai foi fazendo assim. E eu chorei muito. Foi um dia depois do Natal. Foi no dia 26 de dezembro. E eu chorei muito. Porque eu falei, meu, quanta tragédia tá acontecendo na minha vida. Meu avô se machucou, agora meu pai. Só que como eu era criança, eu ainda não entendia a gravidade do negócio. Eu não sabia que meu pai tinha fraturado a perna, né? Que ia ter um bagulho louco lá. Aí meu pai ficou 3 dias internado. Meu pai, ao todo, se eu não me engano, ele fez 4 cirurgias na perna. E ele colocou pino na perna, sabe? Aquele negócio pra fora. Ele ficou com esse pino durante 2 anos. Ele teve que cancelar toda a empresa dele. Ele parou com os planos todos que ele tinha. Ele parou com o trabalho e daí ele ficou 2 anos debilitado, 2 anos em casa mesmo. E todo dia minha mãe saía com ele de manhã e de noite pra ir tomar soro no hospital. Só que a gente morava em Osasco, mora em Osasco, né? E meu pai tinha que ir lá pra Vila dos Remédios. Quem mora em Osasco sabe que Vila dos Remédios é longe. Tinha que ir lá pra Vila dos Remédios de manhã e de noite. Então assim, sou Salvador, outro igual não há. Gente. Então, aí minha mãe levava ele de manhã e de noite, era muito cansativo. E ela levava com o maior amor, com o maior carinho. Em 2008, no final de 2008, meu pai recebeu alta, graças a Deus. Depois de muitas infecções que ele pegou, depois de cirurgias e tal. Hoje ele tem sequelas, hoje ele tem uma perna menor que a outra. Ele tem inchaço e ele sofre muito de dor no frio. Mas, assim, graças a Deus não é nada assim que comprometa, né, a perna dele, graças a Deus. Bom, aí em 2008 meu pai recebeu alta e a gente ficou muito feliz. Meu pai não ia mais precisar ir pro hospital, meu pai não ia precisar mais ficar de repouso, tirou os pinos, tava tudo certo. Aí a minha mãe, eu não sei se vocês mulheres fazem isso, mas mulher geralmente se autoexamina os seios, né? É coisa que o médico mesmo ensina pra gente se prevenir de qualquer coisa. Minha mãe sempre fazia mamografia de 6 em 6 meses. Era, tipo, muito certo isso nela. Ela sempre fazia de 6 em 6 meses, né? Porque ela tinha algumas probabilidades de ter caroço. E ela tinha feito esse ano de 2008 e não tinha dado nada. E daí ela sentiu um caroço no seio direito dela e ela falou assim, no seio esquerdo dela, e ela falou assim, ai, Val, tô com... Meu pai, né? Ai, Val, tô com caroço. E eu e meu pai, a gente falou, mãe, vamos, né, no hospital, então, agora. Ela falou assim, não. Como era dezembro, ela falou, não, vamos viajar pra casa dos meus pais, quando a gente voltar eu vou. Aí a gente foi de novo pra Presidente Prudente, foi tudo bem, a gente curtiu lá e tal. Quando a gente voltou, o caroço que antes da gente ir era tipo do tamanho assim, ó, mais ou menos, tava desse tamanho no seio da minha mãe. Ela tava com um seio bem maior que o outro. E ela foi fazer os exames, né, por pura preocupação, porque o negócio tinha crescido absurdamente. E, peraí, que deu um bug aqui, peraí, gente. Ok. Aí a gente foi e foi detectado câncer. E quando foi detectado câncer, foi um susto. Eu acho que pra todo mundo da minha família, sabe? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito cuidadosa com a saúde dela, ela sempre se preveniu de tudo. E, de repente, do nada aconteceu isso com ela, então a gente ficou bem preocupado. E daí, nessa mesma época que ela descobriu o câncer, a minha mãe falou assim pra mim também, Bia, faz o seu exame, né, pra ver se você não tem nada também. E daí eu fiz um exame em mim mesma, assim, e eu senti que tinha alguma coisa no meu seio direito. Aí ela falou assim, não, Bia, isso aí deve ser coisa de crescimento, mas por via das dúvidas, vamos pro médico pra ver. Eu tava com 9 anos aí. Não, tava com 10 já, tava com 10 anos. Aí quando a gente foi pro médico, foi descoberto que eu também tinha um caroço, aliás, eu tenho ele até hoje. Só que o meu caroço é benigno, então não tem probabilidade dele se tornar um câncer, mas tem probabilidade dele crescer, comprometer, enfim. Aí eu fiz uma punção, né? Enquanto isso, minha mãe fazendo biópsia, minha mãe começou quimioterapia, e ela ficou carequinha, e eu me lembro muito bem do dia que ela falou pra mim, ela falou assim, Bia, eu vou raspar o meu cabelo. Bom, e daí, pra quem não sabe, minha mãe era loira do olho azul, ela tinha o cabelo bem loirinho mesmo, e eu fiquei com meu coração apertado quando ela falou que ela ia raspar o cabelo.
E quando ela raspou, eu chorei muito. Ela deu risada, ela dava risada com meu pai raspando a cabeça dela, mas eu chorei muito. Foi um momento marcante pra mim. Eu lembro que eu sonhava que ela tava careca e quando eu acordava e ela tava careca, eu falava, mãe, como assim? E a primeira coisa que eu agradeço a Deus é porque Deus me fez muito forte. Eu tinha apenas 10 anos, eu acho que eu não entendia direito o que estava acontecendo, né? Eu não entendia a gravidade do câncer. Mas Deus me fez tão forte a ponto de não demonstrar tristeza nenhuma para minha mãe. E porque eu acredito que se eu demonstrasse, teria sido bem pior para ela, porque ela vê uma filha sofrendo. Eu acho que ela ia querer fazer de tudo para tentar mudar a situação, mas ela não podia. E eu me lembro que as coisas foram piorando, o câncer dela não parava de se espalhar pelo corpo dela. E até que chegou no pulmão. E não sei se vocês sabem, mas quando chega no pulmão é um estado muito crítico. Eu não sei assim estatisticamente falando, mas eu acredito que seja mínima a possibilidade de você conseguir sair do câncer do pulmão. E ela realmente ficou muito mal e eu queria que vocês entendessem o meu desespero. A gente estava em casa e de repente ela começava e ela tentava puxar e ela não conseguia. E ela falava pro meu pai, ela falava, Val, eu não tenho mais oxigênio no meu cérebro. Eu não tô conseguindo mais processar as coisas. E ela pedia ajuda pra gente e a gente não podia fazer nada por ela. A gente não podia ajudar ela, a gente não podia fazer literalmente nada por ela. E foram 6 meses de puro sofrimento da minha mãe, ela sofreu muito. E quando foi dia 12 de julho de 2009, ela veio a falecer. E quando meu pai me acordou com essa notícia, eu não quis acreditar. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia ser órfã de mãe. Eu nunca tinha pensado isso. A minha mãe, ela era psicopedagoga e ela queria que eu vivesse cada momento da maneira como a criança deveria viver. Então, eu com 10 anos, eu vivi exatamente o que eu tinha que viver. Eu não sabia o que era nem menino, eu não sabia o que era funk, eu não sabia o que era nada. Eu era uma pessoa inocente, uma menina ingênua, porque minha mãe me fazia viver da maneira certa como toda criança deveria viver, não da maneira como tá hoje. E eu fiquei muito mal. Eu e meu pai, a gente não sabia como lidar, né? Foi um choque muito grande pra gente. E coisas começaram a acontecer na nossa vida. A gente mudou de casa umas 4 vezes já. E Deus permitiu que a gente passasse por problemas financeiros, mas Ele tirou a gente de uma forma que a gente nunca tinha pensado antes. E quem me acompanha no Face sabe que eu posto muitos textos, né, às vezes de reflexão. E há 1 ou 2 meses atrás foi a exumação do corpo da minha mãe. Exumação é quando a pessoa tira os ossos do caixão e coloca numa caixinha para poder guardar, num saco, aliás, né, num saco de lixo. E foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu vi a minha mãe em ossos, né, só os ossos dela. E eu vi a touquinha que ela estava usando quando ela faleceu. Eu vi as roupas dela que ela estava usando quando ela faleceu. E eu me lembro que no velório dela eu não fui no enterro. Eu me lembro que eu fiquei no velório mesmo, esperando acabar o enterro. Porque eu sabia que se eu fosse, eu teria uma atitude de não cristã. Ai, nossa, Bia, você deixou de ir no enterro da sua mãe, mas era sua mãe. Eu deixei porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que não me permitiu ir no enterro dela. Talvez se eu fosse, eu faria como muitas filhas fariam quando a mãe falece. Eu ia me jogar em cima do caixão, eu ia fazer um escândalo, eu ia pedir por favor para ela voltar. Eu ia fazer 1001 coisas porque era minha mãe. Eu não queria que ela fosse embora. Mas eu acho que naquele momento, eu como uma criança, Deus colocou entendimento na minha cabeça de que se eu fosse, seria pior. Então, Ele colocou pessoas e falou assim, fique com essas pessoas por enquanto, até acabar o enterro. E Deus me consolou porque o consolo de Deus começou a partir daquele momento. E se eu tivesse ido, eu com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje. Talvez eu estaria sofrendo muito ainda, muito mesmo. E você do outro lado aí pode estar pensando assim, nossa, mas como que essa menina pode servir a Deus diante de
de ter perdido a mãe dela, diante de ter passado um monte de coisa. Eu me emociono, não só pelo que eu perdi, mas eu me emociono em saber que eu tô aqui hoje. E eu sou a prova viva de que morte não mata ninguém. Deu pra entender, tipo, que quando você perde alguém, é questão de ser forte. E Deus não dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Ele sabia desde o começo que eu poderia segurar essa cruz. Eu e meu pai, ele sabia muito bem que a gente ia aguentar essa barra. E hoje eu sirvo de testemunha para algumas pessoas. Pessoas mais velhas que perderam seus pais, que perderam suas mães e que ainda questionam Deus do porquê. Deus, ele tira quem ele quiser. Deus, ele permite a morte de quem ele quiser, porque ele é Deus. Sabe, a minha mãe era uma pessoa muito pura, ela era uma pessoa muito santa. E eu creio que ela fez o papel dela aqui. O que ela tinha que fazer por mim, ela fez. O que ela tinha que fazer pelo meu pai, ela fez. O que ela tinha pra fazer pra Deus, ela fez. O tanto de alma que ela ganhou, o tanto de gente que ela levou pra Cristo. Então, assim, Deus, ele me entregou a minha mãe durante o tempo que eu precisei dela. Não que agora eu não precisasse, mas ele deixou ela do meu lado pra minha criação inteira. Quando eu terminei de ser criada por ela, quando Deus achou que eu já tava no limite bom, e daí Deus pegou ela de volta, sabe? Pegou e falou assim, não, filha, pronto, ela já fez o que ela tinha que fazer aí na terra. E eu peço desculpa por me emocionar, porque é muito, né? Enfim. E depois que ela faleceu, eu tive que me virar sozinha na escola, porque como ela era professora, ela me ajudava em tudo na escola, em tudo mesmo. Tipo, tudo ela sabia, tudo ela me ajudava. E daí foi passado para meu pai, tadinho. Meu pai, infelizmente, ele não tinha o jeito ainda. Mas meu pai me ensinou muita coisa que eu precisava aprender. E um dos propósitos que eu entendo hoje da minha mãe ter que ir embora para eu ter isso que eu tenho hoje é a relação que eu tenho com meu pai. Nossa, Bia, mas você teve que perder a sua mãe para conseguir ser amiga do seu pai? Talvez sim, talvez sim. E se for isso, eu não reclamo para Deus, né? Meu pai e eu, a gente sempre teve uma relação muito boa dentro de casa com a minha mãe. Só que eu era mais colada da minha mãe, né? Não sei porque falam que menina é mais colada com o pai, mas eu era colada mais com a minha mãe. E eu era tão colada com a minha mãe que eu não conversava as coisas com meu pai. Meu pai era assim, meu pai era o cara que, quando eu fazia coisa errada, minha mãe chegava e falava assim, vou contar pro seu pai. Aí eu falava, não. Então assim, eu via meu pai dessa forma. Meu pai era o macho alfa da minha casa. E o cara que mandava em mim, o cara que eu me orgulhava, o cara que eu queria ser quando crescesse. Que eu quero ser quando eu crescer. E daí depois que minha mãe faleceu, a gente virou melhores amigos. E hoje eu conto tudo pro meu pai. Menina, sabe o que é você contar de menstruação pro seu pai? Eu conto pro meu pai. Sabe o que é você tá gostando de um menino e você sentar com o teu pai pra conversar? E ele te dar conselho, falar se é bonito ou não? Esse é meu pai hoje. E eu só tenho isso graças ao que aconteceu nesses 6 anos que eu não tenho mais a minha mãe. E talvez você não entenda o porquê eu perdi minha mãe. Eu também não entendo, né, no geral, por que eu perdi ela. Mas muitas coisas eu não seria hoje se não fosse a força que eu tive que ter por causa da morte dela. E, bom, depois que minha mãe faleceu, o meu maior sonho era tocar violão. E ela falava sempre pra mim que eu cantava bem. Eu falava, mãe, nada a ver, meu, como assim? E eu comecei a tocar violão e eu aprendi a cantar, fiz parte de um coral por alguns meses. E quando eu comecei a cantar e tocar violão, eu falei, nossa, minha mãe ia gostar disso. Minha mãe ia ficar feliz se ela visse que eu aprendi. E eu consegui o meu primeiro emprego. E, gente, olha como Deus é perfeito. Eu me emociono de falar. Eu sempre falava pro meu pai, eu amo a Paulista, meu Deus, a Paulista é muito louca, que não sei o quê. E, Paulista pra mim, há uns 2 anos atrás, era algo inalcançável. Eu ia lá pra passeio e olhe lá. E daí eu falava pro meu pai, eu preciso começar a trabalhar, pai, eu preciso começar a trabalhar, pai do céu, eu preciso começar a trabalhar. Tá todas minhas amigas trabalhando, preciso trabalhar. E daí onde que me surge meu primeiro emprego? Na Paulista. Gente, eu chorei muito mesmo, porque eu não acreditava, sabe? Que Deus estava realizando esse meu sonho. E eu não tenho como falar todos os detalhes da minha vida pra vocês, mas hoje o meu testemunho, talvez ele não é conhecido pela maioria das pessoas que convivem comigo.
Tem pessoas que conversam comigo, que são meus colegas e não sabem do que eu já passei. Mas hoje, pessoas me falam que eu sou forte, pessoas me falam que eu sou madura, pessoas me falam que eu encaro a vida de uma forma diferente. E eu te pergunto, fui eu que me fiz assim? Fui eu que olhei no espelho e falei, nossa, eu vou ser forte, para as pessoas me elogiarem, para as pessoas irem atrás do meu testemunho para se fortalecer, eu vou ser madura, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. Foi Deus que viu graça em mim, Deus viu graça em mim. Ele falou assim, minha filha vai perder, minha filha vai aguentar a dor, e eu vou colocar graça nela, e o testemunho dela vai servir para outras pessoas. O foco desse vídeo, no meu testemunho, eu acho que assim, minha vida aconteceram inúmeras coisas, né? Que agora eu não vou recordar tudo, mas o principal testemunho da minha vida é o falecimento da minha mãe. E muitas pessoas não valorizam os pais. E eu uso o meu testemunho de exemplo de respeito aos pais. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela brigava comigo, ela me chamava muita atenção. Ela fazia isso aqui, ó, eu já sabia o que era. E muitas vezes os pais hoje berram, xingam, bate, chacoalha e o filho não dá a mínima de atenção. O filho não respeita, o filho não mede as palavras para falar com os próprios pais. Então, diante do meu testemunho, eu perdi a minha mãe e eu faria de tudo para ter ela aqui hoje do meu lado. Se Deus pudesse me entregar ela de novo, eu aceitaria assim, de braços abertos. Mas eu não tenho. E talvez eu não tenha valorizado a minha mãe como eu deveria. Por isso hoje eu valorizo meu pai o máximo que eu posso. Então, que você possa valorizar os seus pais. E eu não digo só pais da terra, mas pai do céu também. Se você tá vivo hoje, se você tem o que você tem hoje, se você tá vendo esse vídeo no seu celular, se você tem um celular, se você tem uma casa, se você tem internet, é porque Deus colocou isso na sua vida, sabia? Deus viu graça em você. Deus te proporcionou esse conforto. Então tudo que você tem, tudo que você é hoje é graças ao paizão lá de cima. Então você precisa pedir pro paizão lá em cima te ensinar a honrar pai e mãe. Isso está na palavra. Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então eu venho passar com esse vídeo que a minha história é essa. Eu gostaria que vocês conhecessem minha história, então minha história já foi passada. E que vocês valorizassem os pais de vocês. Os pais de vocês são as joias mais preciosas que existem. Com eles que vocês choraram, foram eles que tiveram paciência para te ensinar a primeira palavra, foram eles que tiveram paciência de te ver engatinhando, eles tiveram paciência para tantas coisas e você não tem paciência de pegar e ensinar alguma coisa para ele no computador. Então reflita sobre a perca do pai. Talvez hoje você não tenha o seu pai, talvez hoje você não tenha a sua mãe, talvez você não tenha nenhum dos dois, talvez você seja adotado, eu não sei por qual situação você passa. Mas eu queria que você valorizasse quem está ao seu redor, sabe? E às vezes você não tem seus pais, mas você tem os seus avós. Às vezes não tem os seus avós, mas você tem os seus tios. Então a pessoa que estiver do teu lado, a pessoa que faz papel de pai, que você considera pai e mãe na tua vida, valorize. Dê o seu maior amor, assim, sabe? É Deus no céu e os seus pais na terra. Que fique claro isso, sabe? A gente, pessoas da nossa idade, a gente não sabe mais quanto tempo a gente tem. Eu não sabia quanto tempo eu tinha com a minha mãe, e olha lá, ela foi embora quando eu tinha meus 10 anos. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é muito clichê falar isso, mas eu tô falando sério. Porque depois que a gente perde, depois que a gente passa pela perca, que a gente começa a entender. E quando a gente entende, a gente quer avisar todo mundo. Tipo, mano, valoriza logo, porque se você perder, vai dar um peso na sua consciência. Eu valorizei a minha mãe. Eu posso falar que eu valorizei, mas eu não vou mentir que ainda tem um pezinho que eu falava assim, putz, eu podia ter sido melhor naquela hora. Putz, eu podia não ter feito aquilo pra ela tal dia. Então, assim, tudo que você faz, se você faz no impulso, na hora pede desculpa, se arrependa, sabe? Mostra, dê carinho, dê amor, faça cartas, faça declarações de amor, acorde eles fazendo cosquinha, não sei, sabe? Aproveite seus pais ao máximo, por favor, é um pedido meu pra vocês. Sabe, porque se Deus colocou eles na vida de vocês como um pai de vocês, é porque rola um propósito nisso tudo. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Eu espero que a minha história tenha falado com vocês, né? Que não tenha sido uma história em vão, mas para que tenha sido uma história que vocês vão tirar isso pelo lado espiritual, de que tudo na vida tem um propósito e que a gente não pode questionar Deus de nada, porque Ele sabe de todas as coisas. Valorize tua família, valorize seus amigos, cuide do que é mais precioso na tua vida, que são os seus pais. Eu fico com Deus. Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!